Mita quiere tá bom para nós pedir, Senhor, sua guiança, sua sabedoria e seu Espírito Santo para ministrar a nossa palavra. Lá nos reza. Tanto obviamente nós que agradecemos para o privilégio de por receber a palavra, receber o poder de Deus, receber a instrução de Deus, receber o que abo que dona nós obviamente. E Senhor nos entregue de momento para sobre a boa igreja e ta abo que papia com boa igreja. Nós agradecemos o meu Deus, danke para boa unção, riba milepna, danke para boa unção, riba nos oreia e nos corações, para nos portende e fazer caso de bom despertamento. Nós chamamos danke, Senhor. Obviamente, nada lo nosso para boa palavra, para chegar a seu propósito. Nenhuma palavra de balão no bem back baixi quando até hora que é cumpre que é propósito para qual mandei. Nós chamamos danke, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Na semana passada nós começar com um mensagem, a nossa clausura é em duas partes. Semana passada nós põe um fundamento para espertamento que o Senhor quer dar-nos em quanto a importância de sua palavra. E bom, fundamento, mas não se fez semana passada, sempre não tem que mais bruto, é não tem que lá não bisa, quizás não é agradável para mira, pero depois do fundamento, a nós vai lanta e muralha e acaba e casa. Aleluia. Nós mira fe bia passar com Pablo dona profecia que ele diz Espírito, ou seja, Espírito Santo da bisa explicitamente que tem último tempo rompe lo que fez fé. E sabe de bisa Pablo, bom papi uma palavra mais bonita aí, sobre a maneira vou dar pôr corre bem. Não, Espírito Santo avisa que tem último tempo rompe lo que fez fé de com passou bananta para escutar espírito não enganoso, ou seja, tende mentira não e aceita pôr com nanta para cair fé. Então nós explica diferentes coisas, mostramos diferentes caminhos a base de tempo que nós vivemos agora aqui e me tá confio Senhor que vou compreender em todo caso a mensagem a ver nós sigue naturalmente, pero dia mais ideia não está ou que me diga que bom também ensinar a madre no YouTube ni Google ni ChatGPT bom também ensinar eu com ele sobre a ti mentira de não. No, lo botinan rondo divo y lo ponen si uso de nan, pero el mensaje también en el título de visa discernir promego boquere. Botingo buscamos una pasaca fo, quién está verdad y quién no está verdad. Quién está papia y quién no está papia. Aceita espertamento, aceita lo que nos se para el tiempo de ahora que discernimento. Ahora portamos de dizer, pero mim tá mais grande lesador de Bíblia, não gusta ler essa mês. A mim me custa oração tá com para mim. É bonita. Pero como por saco como oração de segundo vontade de Deus, se você não ler a Bíblia? O sea, oração tá com para louco, tá? Daqui hora me abre minha boca bisun co, então tá claro. E oração me será segundo vontade de Deus. Ou como por conhecer a vontade de Deus se você não ler a Bíblia? Portanto, outra vez, não, pero a mim, me está adoração de outra coisa. Inteira alabança, adoração, logo adoração de outra coisa. Como por sa, como adoração da Espírito e verdade, se você não lê a Bíblia. Adoração, Bíblia diz na Juan 4, Jesus avisa que Deus está buscando que está adorando em Espírito e verdade. Verdade é palavra de Deus. Portanto, está adorar o bem sincero. A portar como está sendo nem adoração, também portar. Ou seja, a Bíblia diz que está adoração, sim ou não. Botinho lê a Bíblia para buscar aquilo que botar está correto. Portanto, diz não, pero a mim, me está falando que a mim está yuna. Vou pensar, yuna, 2, 3 semanas, me está pai completo. Como por sa como ayuno segundo Deus sua vontade. Bíblia explica que atitude você tem hora para ayunar.
Isaías 58. Y obedecer de Jesús. Que men, vos portas así tus cosas y vos tienes un amor especial para un parte de vos servicio a Dios, ese no está problema, pero el fundamento para nosotros está la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios está donando ciencia, conocimiento, voluntad de Dios para vos, según ese, vos tengo que hacer, es lo que vos tengo que hacer. Me quero ver um tema mais concreto que eu vou tocar de a importância da palavra de Deus. Me quero começar a ler como Salmo 1, só ler o primeiro dois versículos, não? Salmo 1, versículo 1 com 2. Vou pôr aqui na Bíblia ou vou pôr aqui na pantalla. Salmo 1, versículo 1 e 2. Esta visa, bendicionada é gente que não está cana em consejo de malvado, não? Ni ta para den el camino de pecadores, ni ta sienta en el stool de bofanadores, mas su delicia está en el ley del Señor, y en su ley está medita de día y a noche. Está la palabra de Dios que dice aquí. No está en primer lugar la progresión que tiene lo que está en el versículo 1. Esta bisa bendicionada es gente que no está cana, ni está para, ni está cinta. Cana, por botar cana con gente, por decidir que da para la que soca na pai. Botar cana para, está mostrando que ya para começar a dar atenção. Depois para a oba cinta. Va dentro de su comodez. Palavra de Deus está mostrando-nos bom claro que nós temos que fazer. Você está começando a mostrar-nos que nós não temos que fazer. Se quer nós saber que sim nós temos que fazer. Mas nós começamos a que nós não temos que fazer. Que está que não está cana de consejo de malvado. Que é malvado aqui na malvado está gente que está hostil para com Deus, que está inimigo de Deus, ou está ateísta. Bueno, por cana de seu consejo, ou estava de dizer assim, pero a mim está cana bunda não é de malvado, não sou de consejo. Isso é bonita. É vida não botar wak, é película não botar wak, é book não botar lesa, vai find out de quem não está. Não está fora o arco bota vai cana um do não, não está fora o arco bota vai cinta tende de não, pero de forma é também mentira de se acabou. Botingo wak para ele que está chega se acabou para esta quadra que palavra de Deus. Tá pensei botingo essa palavra de Deus. Agora que tem grupo na Corsol, me não sabe como está, não a começar a propagar eutanásia. Eutanásia que mende que botar mata gente por sobra, ya botar aí que ela sofre muito, afetando-lo, ela está dormindo em cama, ela matar uma. Of botar bisa ya gente viva hope caba, tem caminho da caba não tem atitudes. Em tempo de Covid não se pode mirar bom claro, pero para fora de Covid não é que sucede. Caminhando em uns Covid, lá não bisa entra gente young. When the bill, a mim está bill. Que me botin 70, 80 anos com ele, lá que morre no mar, sei lá bibo picava. Então preferar é um young aqui. Contrapomense é conecta com a de Deus. Contrapomense palavra de Deus a sostener-se aí. Por isso agora, gente entra bisabo para bom matar para sobre esta sofrer ou para sobre en ti esperanza de cura, pero por sobre la farra de viva. También es como suicidio, en vez de ver suicidar su mes, es de pedir a un mate. Entonces, abandonar como suster, está podiendo pasar en agua. E consta está esperando-nos. Pero en el primer lugar, vamos a decir, Kiko está Dios su voluntad. Kiko Dios quer, Kiko Dios no quer.
No cana de consejo de malvado. Bom bota cana de consejo de un hombre que está rechaza a Dios. Si abota un ayuda de Dios, si abota quiere de Dios. Vos tengo que comprender en primer lugar que está dos mundos diferentes. Es un que quiere de Dios, es un que no quiere de Dios. Nan dos no tienen un suelo común. No cana de consejo de malvado. ¿Qué comanda dice? No para de ver el camino de pecador. El camino de pecador es manera de viva de pecador. Es manera que un pecador está viva. Él no tiene que ver con nada. Él está teniendo cuenta con la palabra de Dios. No sé si él no está interesado. Él está viva manera su carne mande. Así está viva. Es palabra camina, aunque no es una palabra interesante, para sobre, pues el cristianismo, está ahora llamado el camina. Pues Jesús también dice que a mí de verdad es vida y el camino. A mí de camino de verdad es vida. Que Jesús también llama su mes el camino. Pero el cristianismo, si vos vas dentro del tiempo, dentro del book de Echelon, vos también es hopi camino, uno, dos, hopi camino. Cristianismo te voy a llamar el camino. Que es manera de viva. Es manera que está donando vida, es manera que está expresando en realidad vida. Cristianismo no está una religión. No vivían de pensar, vos tienes religión, vos tienes cristianismo, vos tienes islam, vos tienes budismo, vos tienes... Cristianismo no está una religión. Cristianismo está una manera de viva. Cristianismo está una relación con el Creador. Entonces, es forma de botar viva, manera a plano para vos viva. Pero aquí dice no para de el camino de pecador. O sea, no sigue en manera de viva de un gente que no conoce a Dios. Por tanto, tiene cosas que están muy great. Por tanto, está aplauso. Por tanto, gente está goza. Pero no está para cuando gente está goza. Está para como está de voluntad de Dios, sí o no. Ese me interessava. E que dice também? Ele diz, não sinta de bastul de bofonadona. Bofona, propriamente não sei aqui na coisa hobby, pero bofona que men church. Que men não vai sinta de bastul de generando da church. Não vai sinta de bastul que men não vai tomar a posição de generando da church. Generando da church a palavra de Deus. Você ora não sabe botar cliente, botar querer que piscar gole eu na beira. E chiste aí botar querer que Jesus avisa em mim para botar sana, botar querer que me sana beira. Isso não é tudo remena que tá bebendo o esse remena que está trabalhando la sana. Então se não conseguir church que tu vai. Hobby de nós, se vai abrir boca na trabalho então, botar tem um passador de church. A mim também passador de hobby church. O sorte com harimi. Pero de maneira que vai bisa, wak e final. Wak e final. Agora que botar na churchabo. Pero me toca bom claro, é sunca churchami. Dia que lá é notícia que tem uma maleza pisando no seu coração, até que o seu dia não anda contar, também mesmo a oração pe. É sunca tá querendo eu, né? É sunca tá querendo quando o tema coi canse, tem mesmo tem a sua oração pabo. O sea, no momento si bonta tin caminho de vai. Doctor bisão de esperança mas. Podia nada contar. A outra busca solução, outro caminho, o é caminho como quer denje. Pero não são tão assim, você esse é bonito, não? Não são tão assim nada com rabia, não vingança, bicho é bom que aqui batia, tchau, me dá pouco dessa papo. Não. Nós está assim, ao contrário, nós está bendicionado. Danke Deus, boa abre siquiera. Esse é o amor de Cristo. Não cana de consejo de malvado, não para para caminho de pecadores, não sinta de bastul de bofonador. Pero aqui que sim me tenho a senhora, versículo 2 está bisame. Mas sua delícia está em lei do Senhor e de sua lei está meditar de dia e a noite. Não tem a primeira parte, não. Sua delícia da lei do Senhor. Você tem delícia da lei do Senhor? Ou você lê sempre só na mandabo? Sabe, o pastor Papi tem
spot na sua rádio, balista a Bíblia lá, vai abrir a Bíblia, Kiko a tocava na Bíblia, curi ali. A outra tem como esteja assim. Papi da se soubesse. Pero, manda do me mandava essa Bíblia, não? Essa bisa que não, é mesmo tão delícia. Tão delícia. Também não é como ice cream ou cantor que me sabe que gosta. É como gosta, é como ele não mandava, tá manda de mandava ver que é como gosta. Não, tá com gosto, mas também bom para nem momento para ir e amo tanto de Deus, a homem me toma tempo da palavra de Deus. Assim é salmista que men. É mesmo tão delícia para bo. E deve ser que você meditar em a lei do Senhor de dia e a noite. Sabe? É palavra lei que não está referindo à lei de Moisés. Que me gewoon é palavra de Deus. Então se inteira Bíblia, que você meditar em de dia e a noite. Você tem que existir, lê a Bíblia, estude a Bíblia, meditar em Bíblia. Há três coisas diferentes. Lê a Bíblia, você lê diz, lá no seu alimento, você diz também, você come ice cream, né? Diz para você passar duche. Ice cream, você bombom que está, como está alimentado, está fortificado, está ajudando nada. Se você não comer ice cream, você morre. Que mesmo você lê a Bíblia, é duche que você passa ali. Estude a Bíblia, está tomando matando tempo. Esse é o sunco que vai ter mais leu. É sunco que sabe preciso e seguro se há que do na teaching, se há que do na ciência, vamos ser estude a Bíblia. Pero que não está para pedir meditar em Bíblia. E está meditar em Bíblia. Então, quando eu venho pensar, o romano pensa, vamos se usa a palavra meditar. Você tem meditação transcendental que eu trago aí. Pois, não está usa a palavra, não é a palavra, ó. Estamos a bisa, Bíblia diz. Que coisa meditar em Bíblia? Lá, eu beleza, por exemplo, Juan 4. Você lê assim, você Juan 4, não sabe se você aqui. Bono por cima de Deus, se não por cima do romano. Meditar significa, epa, não por cima de Deus, se não por cima do romano. Que mesmo você começa para quieto. Você começa a pontra bom mês. É palavra como o Senhor está papiando. Me está estimando minha romana. Ou me está dizendo, se man canta cantiga, alabança, goza. Pero tinha romano ba inimigo, me quer me pintar. Me está estima minha romana de verde. Ou me está pretendendo de estima Deus. Esse é a meditar. Ba mir coisa, bota começar a aplicar na bom mês. Deus avisa bono por cima do romano. Quando você estima Deus, se você não estima por romano. Que me não bisa que você estima Deus, se você não estima por romano. Que me você começa a pensar, você começa a pensar o mesmo, você começa a pensar outro ainda. Bom, a mim, no momento aí. E se você meditar, você toma tempo, é o que você lê, que você aplica na bom mês. Então, de forma é Senhor por papia cubo. Você nós temos que tomar tempo na palavra de Deus. Nós temos que meditar na palavra de Deus. Você vai, a palavra de Deus está dando sua vontade. Bom, não pode estar Deus sua vontade se não é a Bíblia. Bíblia está Deus sua vontade. A palavra de Deus está Deus sua vontade. Se você faz oração segundo Deus sua vontade, bom, você sabe que a Bíblia está com a sua vontade. Se você ora, bom, você sabe que a Bíblia está que tem atitudes que você tem. Ora, eu não disse que eles se comem. Ora, me conhece sangue também, eu disse que eles se comem. Basicamente, eu não. Que a Bíblia está para dizer é atitude que você tem. Que o que como que hace do reino de Deus, me tem que ser a palavra de Deus para guiar-me, para me estar canando de verdade, de vontade de Deus. E tem vida, tem milhões de decisões de tomar, e em coisas você tem de fazer. Você tem que ser de guiança de Deus. Então, como é bom mesmo para cantar, se não já constam aí. Você tem que tomar tempo de palavra de Deus. A palavra de Deus está papia, por exemplo, de sanação. Você tem que ler, para segundo você ler, você feta lanta,
Se você dizer, ora, vel, se Senhor por sana, e chão ei, Senhor por sana, me também. É palavra de Deus, está dando fé para esse aí. É palavra de Deus, está dando força para poder restaurar. Se você ver, me está sentindo tal área da minha vida, não está cara, mas me secana. É palavra de Deus, está dando força. Portanto, está passando de uma luta, portanto, tem coisa que está preocupado. Ora, vou ter a palavra de Deus, vou ter refresco para a alma. Pero vou ter que bem, vou ter que ler. Que mentur escena é palavra de Deus assim. E não olvida, a palavra de Deus é a única arma efetiva contra o diabo, sua palavra. Ora, o diabo me vai matar. Mas nenhuma arma contra mim não prosperará. Nenhuma arma que eu vou formar contra mim não prosperará. De maneira salmista diz, l'uomo non muore, mi está viva. E poi dice, ¿qué es qué? Pero la palabra de Dios siempre tiene más poder que ese. O sea, diablo vive con toda sorte de cosas. E poi sabe se botar cara na mensagem, provavelmente ia pecar. Que você diz, Senhor? Me porta em pecar, pero é sangue de Jesus alaba por e pecar aí. Me nota que não parava sobre me está pretendendo de nada de mim mesmo. Me está que não parava sobre o sangue de lanche a purificar-me, a lavar-me. Esse é também motivo que me está parando. Esse é o motivo que me está papia. O sea, o diabo está pondo gente do mundo querer, então não está querendo também, que não está pretendendo que não está melhor que outra gente. Se meu papai de Deus me diz, você pode querer, você santo. Você pode querer, você melhor comigo. Não, não mentira do diabo, você está. Nós, se você compreender o evangelho, então, nós, não está papi a pessoa, não está querendo que não está melhor que outra gente. Nós sabe como malo não está, de que nós vamos livrar, e agora não está papi, a pessoa não está querendo que não está melhor com outro, não está papi, a pessoa não sabe que Jesus faz na nossa vida. É poder que ela usa. Está em caminho de coisa grave, ela quer na natura. Está em pequena pisar, ela pôr na natura. A massa de esse aí não está papia. A pessoa não está querendo que não está melhor com nenhum ende. A pessoa não está melhor com nenhum ende tampouco. Romana, lá para nós estar consciente que nós merecer de palavra de Deus. Se você cresce, você merecer de verdade. Punta por mês. Mas cresce nos últimos 5 anos aqui. A mim também caminha para aqui, vai. Se você toma 5, toma 10 anos. Últimos 10 anos aqui, vai crescer. Se você crescer, vamos estar vivendo com mentira. Vamos merecer de palavra de Deus. Vamos aqui com a Bíblia diz em Efésios 4 aqui. Efésios 4, versículo 14 e 5. Efésios 4, versículo 14 e 5. Está dizendo, para nós não está muito mais tirar para que paia do de ola, você mira? Tirar para que paia do de ola, que quem que vem para pingo, hey, aleluia, glória. Wak prome. Está como de ranca sal de batuco. Tirar para que paia do de ola, e ribado de tur, viendo de doutrina, você mira? Viendo de sobre cena que babai de ola, já babai treche. Mas o babai treche gos. Ribado de tur, viendo de doutrina, dor de trique de gente. Não está passando a predicador que me entende trique. E um predicador com trique. Você a minha arreta, hobby bia romana para já, na caballereto. Minha arreta não hobby romana, para começar da igreja que me avisa. Se você cópia de mensagem de mim, me está dando bem. Se você sabe algo como avisa, onde está parar, me está avisando onde está parar. De forma me está livre mim mês de tracos. O senhor bota papia, ou vai tracos, para pegar de um mês. Pero se bater coisa que nos traz embora, acercar-me, mostrar-me onde coisa parar. Então se me não vou avisar, não querer. Você está com quem não pode orar. Lo me avisava onde está parar. Me tem 30 e pico anos de predicar, pero te a ver cada coisa que me põe, cada ponência,
E assim na nossa senha também, tur na escola do ministério, tur grupo na canha te predicar, cada ponência para fácil, para lógico que mostra, escreve acerca onde está parado dentro da Bíblia. Para o mês, na primeiro lugar. Que men turcos, escreve onde está parado. Bota proteger o mês, bota proteger também, isso não é Pablo e Timoteo, bota proteger sangue, bota tender também. Nada, não me se está trique de gente, ou um pouco gente gusta. Não se está vivendo mais em coisa, irmão. Se não está vivendo um tempo de coisa que é trai lomba. Um trabalho para o que a gente gusta. Um trabalho para aplauso. Um trabalho para não coisa. Um trabalho para a verdade de Deus. E tempo a chegar para nós ponernos orelhas, para nós ponernos vista, riba lo que Deus está vista. Mita si iglesia. Para nós não está muito mais, 4, tirar para que para o de olaran, e ribado de turbiento de doutrina, de trigue de gente, de astúcia de entramento de plan engañoso. Você mire, astúcia de entramento de plan engañoso. Mira, quando coisa verdade? 5, mas papiando é verdade, tem amor, que nós temos assim? Nós temos de crescer dentro do aspecto de quem está de Cristo, quem está é cabeça, está Cristo. Esse Bíblia está dizendo para assim. Não se pode bentar para que bentar para isso sorte de coisas. Tem coisas para atender. Se man passamos a mencionar um par de exemplos, acaba. Ainda não está travido, não põe palavras na boca de gente que nunca gente não disse coisa aí. Então põe por trás de gente. Timbiamos a pouco dia me estava tomando um. Eta papi me deu me estava suleplan. Me estava que lepta sincronizar que palavra. Hace sei nanta regla. Que me se subo A dos negros, outro. Que me di nanta regle. Que se vai para o que coi, pode dizer não tem meta papia. Pero não tem meta papia. Não tem meta papia. Nanta nego. Já não sigue. Ela diz então para não para riba caminho de pecador, não can riba consejo de malvado, não can caminho de pecador, não sinta den crente church dona, mas boa delícia me está dando palavra de Deus. A hora me delícia da palavra de Deus. Que coisa é bendição, que coisa sucede? Esse é versículo 13, Salmo 1:3. Salmo 1:3. Ora que boa delícia da palavra de Deus, que da bisa. Lobo ta maneira palo plantar, canto de corrida de água, cuidado na sua fruta, na seu tempo, e su blanche não está marchita, e tudo o que você está prosperar. Essa é a hora para meditar em sua palavra de dia e à noite. Você sonha com a sua palavra? Vai que sonha com a sua palavra? Vai que sonha com você atender, ou papiar, ou predicar, quizás, a palavra de Deus? Então, coisa hobby duche cuidado, você? Pouco dia, me sabe como ainda acaba, pero pouco dia, houve tempo passar. Eu, senhora, bendicionar-me com palavras, mas já cortigo mesmo, pero me pode imaginar-me com te ave, agora que palavra a bendicionar-me. Tem nada novo nem jeito. Me agora me sei detalhe na minha sonho tampouco, pero de repente tem sonho aparecendo a palavra no meu espírito, e tempo me toda essa Bíblia holandês, en hij stond tussen beiden. Ik heb het zo. Hij stond tussen beiden mensen, ela para mij. De ete referir a Jesus. Maar recebi a palavra com profundidade imensa. Porque em momento, maior sem fim de meu sonho. Vamos começar a chorar sem fim, sobre Senhor revelar-me, den e pida coisas aí, pouco de essa, profundidade que significa que Jesus apara entre Deus e nós. Você está coisa imensa, bom acaba de imaginar. Da mesma hora não vai arrestar Jesus, Jesus precisa que nós anda busca. Se está a mim, lá que não vai. Jesus está defendendo, Jesus precisa lá não.
Se também estão que cué a me vai com ele, pero la ganan. Jesus para entre cielo e gente. É coisa de um Deus imenso. Você tipo de sonho assim, não está dizendo um sonho, está um enriquecimento. O Senhor está enriquecendo, está lagado, chega a nível mais alto. Você compreender algo com uma palavra para compreender, não está diz palavra para compreender algo com a sociedade de área espiritual e que não pode explicar com palavra. A pessoa maior imensamente. So mamá capta no momento que significa que Jesus apara entre cielo, entre Deus e gente e a mim. Pero lá não sigue. Esta visa anto que ora botar é delícia da palavra de Deus. Botar meditar de dia e à noite. Esta visa lo botar maneira palo plantar cante corrida na água. Ou seja, palo plantar cante corrida na água, que me se palo sua raiz continuamente está na água. Você mira que palo está outra vez na banda. Que mende está mostra e palo e meneta busme lobo de uma fruta na bo tempo. Que deve de uma fruta de la subia? Que deve de uma fruta de la subia me di? Lobo de uma fruta na bo tempo. Sabe, em hobby de nosso caso, está chega tempo para dar uma fruta. Pero quizás bom dar uma fruta até ainda. Chega tempo para dar uma fruta. Chega tempo para dar uma fruta. Botenco começar a dar uma fruta. Se você não está dando fruta, um trabalho mês como falta água. E água não é água da cor, amigo. É água da palavra de Deus. É palavra de Deus. Você tem mistério para dar uma fruta. E também está em boa blanche, não está marchita. Ou seja, não se usa mata que não pertence a água, também é blanche. Blanche não é cabichá, não se bisa. Pero ora que você é água. Ora você é palavra de Deus todo momento de bo não está cabichá, bo blanche não está cabichá, bo blanche não está verde, yen de vida, yen de vitalidade. Esse é o que Deus avisa nós. E você Jeremias está pondo pedaço que Jeremias está avisa que ora caliente, ni caliente, ni seguro não pode afetar. Ni caliente, ni seguro não pode afetar. Você agora que não está bom, agora que nós podemos ter serviço livre, não é nada sobre nós. Despensa. Nós temos serviço livre, mas se chega dia, em Saquadra nós estamos na vida tempo, se chega dia, que não visa que não podemos serviço sem mais, não pode seguir mais, maneira diferente do país, na China, que se não está assim, não está tendo serviço, que me segura a 30, bota supôs de tinto a blanche na verde. Quando é seguro para blanche bota verde, passou para botar plantar cante corrida na água. E água não está quedando, que tu vai estar tendo verde, está tendo na vida, está tendo com força e com ânimo. E esta vista também, ora botar delícia dentro da palavra, esta vista lo vou prosperar dentro do que vou fazer. Você sabe, que papi é hobby, para não vai muito largo, pero hobby é prosperidade. Vamos ser atender por exemplo de prosperity gospel, de hobby predicador que esse que me prosperidade, prosperar, significa que ora botar em placa, botar SUV mais grande, mais caro mês, tur ano botar cabia outro vai mais leu, botar avião de bom mês. Well, Deus não tem nada contra de riqueza, mas Deus tem algo contra si, que você vai contra seu propósito. Você tem algo contra si. Então, se Deus não dá riqueza mesmo, não significa que você paga o mês. Prosperar significa que você vai delante do propósito que Deus tem pago.
Den el propósito que Dios tiene para vos. Ahora, ¿qué es el propósito? Para cada gente para otro. Dios tiene un propósito para vos, como vos propósito riqueza. Pero no riqueza para vos mes. Dios dice, ok, me doy una bien placa. Pero ahora va a quitar y pida para vos comer, para vos beber, etc. Para vos en que sobrar del reino de Dios. O sea, placa de divo. Entonces, si vos no hinga es sobrar del reino de Dios, vos no está prosperar. Ahora, gente del mundo dice, pero tiene placa, tiene un auto grande, tiene casa grande, tiene esa que dice allá, está muy próspero. Vos no está prosperando. Vos tengo así manera Dios mandamos. Vos tengo en que en el reino de Dios. Por tanto, otra gente, su prosperidad está sentada en su influencia. Es por influenciar gente. O sea, gente está tende a esta papia. Me saco você detalhe de book de Job, por ejemplo. Ora Job te explica quem estava tá, que me promete que leva mal, né? Job te bisa ora mi papia torrente te escucha. Então mi capi papi não é bisa nada mais. Que me Job tem influência, ora esta papia ele te escucha. Botar me na boa trabalho, tem influência. Você John Maxwell, ele escreveu book, ele é liderazgo de 360 graus. 360 graus da snake. Isso significa botar líder, pero botar bom em posição no trabalho. Botar bom da chefe, botar diretor, botar nada. Pero ora vou papia, ele te escuta. Que me botem coisa de bisa, botem coisa de hasi, botem influência. Esse aí, ora botar vai delante de gente, esse aí tá boa prosperidade. Porque esse Deus ha preparado, Deus ha criado para suceder. Que menta outra coisa fez placa. Outra maneira que Deus pode levar para prosperar, tá? Esto donamos, por exemplo, sabedoria. O botar em sabedoria, não somente com a gente escuta, não me aviso agora, pero que você com refutar a sabedoria do mundo. Ou seja, a gente do mundo enviando que rendir mais sabedoria. Pero es sabiduría de Dios, montaña en la universidad. O botar milhões de títulos, porque delante, bonamos atrás, bonamos balde, arriba, pero botar bobo. Ata. Me também menciono o nome, pero aqui na Corsol, tem muito hambre, aqui na Corsol. Espero os anos de bem bem, tá aqui. Aqui na Corsol. E di então, ele studia um tiki e digo não te respeite. Abra aqui, e como está com tanta chiste, de qualquer passa verdade. Não te respeite, está bailando, vai estudar, per halso doctoral dentalidade. Não quero dizer Kiko. É que era doctorandos. Ela vai, tomou seu 4 anos, virou doctorandos, bem back, mesmo e não te respeite, que ele vai. O pode ser Kiko porque sabedoria de Deus, bom não está ganhando em paquitais, mas não se precisa de um bom pagamento. Sabedoria de Deus, botar cerca de Deus mesmo. Antes de começar, tem sua palavra. Já, mas Daniel se mencionou 2 semanas passadas, é book de provérbio, não? Está paque de sabedoria. Leia esse. Mas romano, a provérbio tem 31 capítulos. Ele lesa um para luna. Mas ora luna sera 31 dias, não é lesa tudo ora. Para dia, sorry, sim. Para dia. Pero sabedoria de Deus porta é o que Deus que para vai delante de que me botar prosperar ora a botar exibir a sabedoria de Deus. Essa é a boa maneira que Deus quer usar, essa é a maneira que Deus quer avançar seu reino através de abo. Então, você precisa me prosperar. Botar a bondade alta grande, botar a bondade em casa de 3 pisos, mas botar prosperar, para botar cumprindo aquilo que Deus mandava assim. Então, por último, me quer mencionar, prosperar pode significar também
que botar haga legato, que un legacy, uma herencia para visa, para outro seguir com ela. Botar por menos piedra. Você tem cima aí que dá, mas já bendicionar, pelo que como lesa, de um pouco de Ruth. Me sabe que não se agora é caso de Ruth. Ruth botar mulher judeu, ela pessoa tem Hamber em Israel, ela vai viver no país de Moab. E que se casar com dois filhos. Então, orla vai no país de Moab, aí nantando se casar morrer, se dois Johan nanda me morrer. Bom, então Johan me diz a casa com Ruth. Ela vai back, pois ela tem com Hambra kita que vem costa direita na Jerusalém, ela vai back, orla chega, nanya me Naomi, pois Naomi ama, Naomi tem que ficar prazer. E di não chama-me Naomi, chama-me Mara. Posso me vida marga. Posso sobre e di, mabay manhã, mabimbek bashi. Então, eu pedi a cada minha atenção. Naomi não estava a sair da papia. E di mabimbek bashi. Mas Naomi não mabimbek bashi. Posso Naomi usa sua influência para a Ruth casa com Boaz. Boaz está, como se chama, bisabuela de David. Então foi David quem abriu Cristo Jesus. Que Naomi abisa uma bimbag baixi, bom bimbag baixi. Então para estar nesse momento aí, com sua influência lo vai pôr que depois de tanta geração, Salvador do mundo aqui, lo bini dribe mundo aqui. Da pesei ora batalha de genealogia Mateus 1, tu nome não está fadabo aí, o nome não está fadabo aí, mas me sabe para que tu nome não é? O água mandou para Boaz. Boaz, da bisabuela de David. Que Naomi Bombimbek Bashi, Babimbek com influência enorme. Babimbek namoro bisa com é salvação para o mundo. Anto democracia não é a mesma coisa. Portanto, vou trabalhar, vou papai com papai, vou dar mirena da bainha bem, porque está na vira pior mesmo. Vou estar pensando que sai, está com aquele não com nada. Não quer botar Bashi, não quer que não tenha influência. Só para aí dia. Lobo mira o resultado. Bebe da bisa que lobo carga fruta. Pero que é a condição? Vamos ter delícia da palavra de Deus. Não era mandado. Não era tenho correr por trás para ler a Bíblia. Pero botar delícia. Ora vou abrir o bebe se menina conche de ice cream banha. Se não tenho tu me. Te quero tu não gosta de ice cream. Delícia da palavra de Deus. Romana, me está legate aqui. Para o último homem que cabeça. Cristiano sem a palavra de Deus, da maneira boto riba na mão sem compás. Você boto riba na mão sem compás, que é assim? Sorte banda é papai. Sem palavra de Deus, que o bimbo está querendo? Que o bimbo está seguindo? O sea, vos no sabes que es verdad. Dáganos la guía. Dáganos esa. Tata en el nombre de Cristo Jesús. Nos llamamos danke mi Dios para tu palabra. Nos llamamos danke con abo mi Dios. Ta dona bo palavra e maneira babisa com esse no bim back bashi. O bo palavra lo cumpre com o propósito para qual mandei. Tata me tema budanki. Me te agradecido, Senhor, a me inta. O bo graça, o meu Deus, está abundante e riba nos vida. Senhor, caminho nos está falta e delícia e gana, o meu Deus, de ler essa boa palavra. Começar algo novo de nos vida, Senhor. Lá para nós delícia de boa palavra. Lá para nós não diz sempre, não manda nós, pero com nós mesmo coração está desejar esse aí.
Tata, pastor, botar boa palavra só por nos direção. Boa palavra só por Senhor nos que de verdade. Nós te agradecemos, oh meu Deus, que abo ta hasie. Que abo ta hasie, pastor, boa estima boa yunan. Pastor, não tá por nada, mas manda mostra-nos. É importante de boa palavra. Nós te manda, nós te amamos, danke, Senhor. En el nombre de Cristo Jesús. Danke, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por su palabra.